O assunto é Políticas Ambientais Brasileiras, uma aula que se dedica a falar sobre duas leis. A lei do Código Florestal, que foi reformulada, foi refeita, e a lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São dois tópicos, vamos dizer assim, um pouco mais periféricos em termos de biomas, em termos de vegetação, mas têm sua incidência, principalmente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ok? Então a gente vai falar sobre duas leis brasileiras. A primeira delas é o Código Florestal, que é uma lei antiga, mas ela foi refeita. E foi refeita de novo. Já existem três versões de Código Florestal. A versão atual ela é bem recente, ela é dessa década, ela é de 2012. Mas o primeiro Código Florestal é lá de 1934, governo Vargas. O que é Código Florestal? É uma lei que dá limites ao uso das terras no meio rural brasileiro. É uma lei que impõe ao agricultor, ao pecuarista, algumas obrigações. Ou seja, não deixa ele produzir exatamente o que ele quer e como ele bem entende no território. Existe uma lógica de conservação nessa lei chamada Código Florestal. Mas essa primeira lei que surgiu no Brasil, chamada Código Florestal de 1934, é uma lei que não chama muita atenção, porque se você lembrar no seu curso de História do Brasil, quando se fala no governo Vargas, tradicionalmente a gente fala muito mais sobre políticas urbanas, a gente fala muito mais sobre o meio urbano, a gente fala sobre industrialização, a gente começa a falar sobre a urbanização no Brasil. Não que o meio rural não tivesse peso, óbvio que tinha, mas me parece que o governo Vargas ele tem um peso maior no meio urbano. Então é uma lei que praticamente ficou às moscas, entre aspas, né? Mas o tempo passa e em 1965 surge um novo Código Florestal que substituiu o anterior. Esse é um código que foi produzido pela ditadura. Já é o comecinho da ditadura e surge essa lei chamada Código Florestal que, como eu disse a vocês, serve para impor restrições ao uso da terra. Lembre-se que a ditadura militar tinha uma preocupação muito grande com o meio rural. Lembre-se que a ditadura militar tinha uma preocupação muito grande com a má distribuição de terras no Brasil, que causava uma tensão muito grande no meio rural, e que também existiam alguns focos de rebeldia contra o regime militar no meio rural brasileiro. Então me parece que o governo militar tinha uma preocupação maior e essa lei ela começa a ter um pouco mais de peso. Essa lei, coloquei ela aqui de volta, é uma lei que ficou muito conhecida. Um código restritivo em relação às atividades agrícolas. E por incrível que pareça, elogiado por ambientalistas. Estranho, né? Uma lei que vem da ditadura militar e ambientalmente ela foi bem vista. Ou seja, ela criou muitas restrições ao produtor rural. Ela dificultou a vida do produtor rural em termos de proteção do meio ambiente. É engraçado pensar nisso, né? É bem diferente do que a gente geralmente imagina. Muitas restrições foram criadas, né? As reservas legais. Reserva legal é o quê? É uma parcela da propriedade que não pode ser utilizada, ela deve ser preservada. A função dela? Manter a conservação do bioma. Então, se você está no bioma cerrado, você é obrigado a deixar uma parte da sua propriedade sem uso para que o bioma cerrado se mantenha, para que ele ainda exista, ok? Então, essa é uma das duas restrições importantes que existem nessa lei chamada Código Florestal. A segunda grande restrição é a área de preservação permanente. O termo preservação já dá ideia, né? A área que não pode ser utilizada. Professor, o que é a APP? A área de preservação permanente é uma área que, além da reserva legal, ou seja, reserva legal é tantos por cento da sua propriedade, mas além desses tantos por cento tem mais a APP. Deve ser preservada dentro da propriedade, como áreas íngremes, topos de morro, nascentes, em torno de rios, manguezais, restingas, ou seja, ambientes frágeis. Função: preservar o ecossistema, em termos de recursos climáticos, recursos hídricos, solos, biodiversidade.
Então a ideia é de você preservar localmente alguns recursos que são importantes para o ecossistema. Então são duas restrições que o Código Florestal impõe ao produtor rural. Okay? Um ano antes da aprovação do Código Florestal, em 1964, na ditadura ainda, foi aprovado o chamado Estatuto da Terra, que é uma lei que é vigente até hoje, né? É uma lei interessante, embora ela tenha sido aprovada na ditadura. É uma lei que fala sobre reforma agrária. É uma lei que impõe ao produtor rural produtividade. A terra deve ser vista como um fator produtivo, então deve produzir. E se não produzir, o proprietário pode perder a terra e essa terra pode ser redistribuída. Então, eu diria que surge aqui uma espécie de paradoxo. O governo militar, em uma lei, diz para o produtor ser produtivo, que é o caso do Estatuto da Terra. E na outra lei, que é o Código Florestal, o governo militar diz para o produtor preservar o ambiente. Então surge esse choque: preservar ou produzir? E a maior parte dos produtores rurais brasileiros vai seguir a lógica de produzir. Vai seguir tanto essa lógica que praticamente vai ignorar o Código Florestal. Essa lei de 1965, elogiada pelos ambientalistas, vai ser ignorada. O desmatamento no Brasil vai ser intenso, você sabe que existe o avanço da fronteira agrícola, aumenta a produção de soja, milho, algodão e vários outros produtos para exportação. O Código Florestal literalmente foi ignorado, a verdade é essa. Claro que não vou colocar a culpa no Estatuto da Terra, mas a lógica econômica brasileira ignorou o Código Florestal. Além da própria lei, né, Estatuto da Terra, de certa forma se chocar com o Código Florestal. O produtor rural brasileiro ignora o Código Florestal, os governos fazem a chamada vista grossa para isso, tanto os governos militares quanto os governos civis, mas no final dos anos 90 acontece algo que mostra claramente esse grande paradoxo. Em 1999 é aprovada a Lei de Crimes Ambientais. Aquele produtor rural que não segue o Código Florestal, ele começa a ser visto como um criminoso. Ou seja, as coisas agora pesam. E muitos vão reclamar, vão dizer que não faz muito sentido porque a lei era ignorada e de repente ela começa a ser cumprida, ou deve ser cumprida. Então vai surgir uma discussão no Brasil do que fazer em relação a todas essas pessoas que ignoravam o Código Florestal e continuavam ignorando o Código Florestal mesmo depois da Lei de Crimes Ambientais. E aí nos anos 2000 começa a discussão, no finalzinho dos anos 2000 ela ganha força e chega-se à conclusão de que deve surgir um novo Código Florestal. Um Código Florestal que se adeque ao produtor rural brasileiro. Muitos vão ver nisso uma derrota dos ambientalistas, né? Porque o código era bom, o problema é que ele não era seguido. Então, pessoal, vai surgir uma nova versão de Código Florestal na passagem dos anos 2000 para os anos 2010. E em 2012 é aprovado esse novo código, com muita discussão, com muita polêmica, com muito ambientalista se recusando a aceitar um novo código que substituiria um código que, na visão de muitos, era bom. A verdade é que isso daqui, de certa forma, acabou desgastando bastante o governo Dilma Rousseff com a esquerda brasileira, porque muitos acreditavam que não deveria ter sido trocado o código. E esse novo código, ele é um código mais brando com o produtor. E a palavra flexível, flexibilização, você já sabe o que significa, né? Ela significa deixar algo meia boca. Ou seja, o código anterior foi flexibilizado, ele foi simplificado e foi facilitado aí para o produtor rural não cumprir aquele código antigo. Então, ó, eu escrevi aqui, código flexibilizado em relação às atividades agrícolas e criticado pelos ambientalistas. O que aconteceu para se criticar tanto esse código lá em 2012? Vocês são jovens, talvez vocês não se lembrem disso, mas foi uma discussão absurda que aconteceu naquele ano, né? Foi muito falatório, caiu questão de vestibular, muitas questões, uma questão de segunda fase da FUVEST, mostrando que a opinião pública brasileira era contra a mudança do código, mas ele foi aprovado.
e reduziu as restrições ao produtor rural. O produtor rural se deu bem com esse novo código, vamos dizer assim. Menor porcentagem de áreas de reserva legal em alguns estados. Então a reserva legal que já existia no código anterior continuou existindo, mas teve estado brasileiro que conseguiu reduzir a reserva legal que os proprietários tinham que ter em suas propriedades. Só para que você tenha uma ideia, acho muito difícil um vestibular colocar essas porcentagens, mas para que você tenha uma noção, uma propriedade rural brasileira ela tem que ter de 20 a 80% preservado. Em todos os biomas brasileiros a porcentagem é de 20. A exceção é a Amazônia. Na Amazônia existem 3 categorias de preservação: 35, 50 e 80%. Professor, por que você colocou o 50 vermelho? Porque antes era 80 ou 35. E aí teve pressão para se criar uma terceira categoria para diminuir um pouquinho, vamos dizer assim, dessa preservação dos 80% para 50%. Então o estado de Roraima, principalmente, foi beneficiado, porque grande parte de Roraima deveria praticar 80% de reserva legal, ou seja, só ia sobrar 20% das propriedades. Mas surgiu no Código Florestal, nesse novo código, um inciso que diz que estados que tenham muita área indígena ou muitas unidades de conservação, que são unidades que não têm relação com produção agrícola, que eles podem reduzir de 80 para 50. Então foi uma pressão do estado de Roraima que fez com que surgisse essa nova categoria. Professor, o que eu preciso saber desses números? Biomas brasileiros, 20% de reserva legal. Amazônia, mais. Pronto. Nesse novo código de 2012 também mudou a APP. Continua a mesma ideia, né? Em torno de rio, nascente, restinga, manguezal, topo de morro, área íngreme, mas reduziu um pouco o tamanho. Então isso possibilitou ao produtor rural utilizar mais o seu terreno, principalmente o entorno dos rios. O código antigo preservava mais o entorno dos rios, o código atual preserva um pouco menos. Bom? E uma outra coisa que fez com que esse código florestal fosse muito criticado na época, ele deu anistia a todos os produtores rurais brasileiros que não tinham seguido o código anterior até 2008. Por que 2008? Porque foi quando começou a discussão do Código Florestal. Então, todo mundo que cometeu barbaridades no meio rural brasileiro foram perdoados. Alguns vão dizer que isso é bom, porque pelo menos você cria uma perspectiva de futuro, né? Não tem que ter revanchismo. E outros vão criticar dizendo que se perdoou o crime. Tá bom? Pessoal, isso é Código Florestal. A incidência disso em vestibulares não é tão alta, não é tão elevada. Dá uma olhadinha, tem 2 exercícios na sua apostila. Eles vão falar um pouquinho sobre Código Florestal. Tá bom? Mas vamos falar agora do que eu acho que é mais importante, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Um sistema que inclui várias unidades no território brasileiro. Esse sistema foi criado no ano 2000 e a gente costuma chamar de SNUC, uma simplificação do termo. O que é o SNUC? É um sistema onde existem 2 grandes categorias de unidades onde se deve conservar, né, o ambiente. As unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Proteção integral já te dá uma impressão de que é algo mais restrito, né? É uma unidade onde o princípio é a preservação, ou seja, não utilizar os recursos, preservá-los, não tocar, vamos dizer assim. Enquanto que as unidades de uso sustentável, o nome já diz, pode ser utilizado o recurso. O princípio ali é o da conservação. O que é conservar? É utilizar de uma maneira mais inteligente. Preservar é não utilizar, né? Então, existem 2 grandes categorias. Uma que é mais restrito o uso e a outra que tem um uso admitido. Tá bom? Dentro das unidades de proteção integral existem várias subcategorias. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre. Antes que você comece a anotar isso, lembre-se, você não está prestando concurso para o IBAMA.
O dia que você prestar um concurso para o IBAMA, vai ser legal estudar tudo isso aqui a fundo. Você é vestibulando. Então você tem que olhar para essas unidades e enxergar aquela mais importante. Aquela que talvez no vestibular possa aparecer. Qual é? Parque Nacional. Você já deve ter ouvido falar de vários parques nacionais que são ambientes onde não se permite, vamos dizer assim, o uso dos recursos. Se permite a visualização, né? O uso da paisagem, vamos dizer assim, mas não o uso do recurso. E eu acho muito legal falar dos parques nacionais brasileiros porque eles servem para quê? Para manter parte dos biomas brasileiros intactos. E muitos deles permitem visitação, o que acaba deixando mais visível ainda, né, a importância desses pontos específicos dos biomas brasileiros. São lugares tão importantes que o Estado brasileiro disse, olha, aqui não pode mais ter uso do recurso. Aqui pode ter no máximo visitação. Pessoal, o que eu fiz? Eu entrei depois de um tempo pensando nessa aula no site TripAdvisor, que é um site muito legal sobre viagem, sobre estadia. E nesse site eu fiz um ranking dos parques nacionais brasileiros mais comentados. E nesse ranking você vê que são parques importantes mesmo, né? São pedaços dos biomas brasileiros que merecem ser mantidos. E nesse ranking a gente vai ver aqui do primeiro até o quinto colocado, e depois a gente vai ver outros parques brasileiros que também merecem um pouquinho da nossa atenção. Então, pessoal, lá vai o parque brasileiro mais importante, mais mencionado no TripAdvisor no Brasil e no mundo. O Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, que é uma parte do bioma Mata Atlântica e uma parte fantástica, né? Repara aí que tem mais de 15 mil avaliações dentro do site. Estou colocando aqui os dados do site mesmo, porque eu acho que o site é muito legal. Fantástica essa imagem. Está muito claro que isso daqui é uma parte do bioma que deveria ser preservada. Preservada, né? Porque Parque Nacional serve para preservar. Segundo colocado no ranking. Não tenha dúvida que os Lençóis Maranhenses também merecem visitas, né? Quase 5 mil avaliações dentro do site e é um parque importantíssimo. Repare que o bioma está uma denominação meio diferente, né? Zona marinha. É assim que o ICMBio chama, né? O Instituto Chico Mendes. Mas o IBGE, ele chama os biomas com 6 nomes, né? São 6 biomas que existem no Brasil. E o IBGE diz que também existem os sistemas costeiros. Zona marinha e sistemas costeiros. Então seria como se fosse uma espécie de 7º bioma brasileiro, que é o litoral. O litoral e uma parte do Oceano Atlântico próxima ao Brasil. E os Lençóis Maranhenses estão muito próximos disso, né? Então por isso que o bioma aqui acabou entrando como zona marinha, sistemas costeiros. Tá? Olha o terceiro parque mais mencionado, Tijuca, Rio de Janeiro. Olha o Corcovado ali no fundo, hein? Que beleza, com certeza isso aqui tem que ser preservado, né? Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Agora é bioma cerrado, hein? Uma imagem dessa diz mais que tudo, né? Óbvio que isso aqui tem que ser preservado, tem que se fazer um parque nacional nesse ambiente, né? E por falar em Chapada, Chapada Diamantina, Bahia, e o bioma agora é Caatinga, hein? Tá no meio da Caatinga isso aqui. Bom? Existe também o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que eu não coloquei nas imagens, que fica no Mato Grosso, que é um outro parque famoso com chapada. Mas vamos continuar aqui a nossa lógica. O Parque Nacional de Itatiaia, que fica entre São Paulo, Minas e Rio, no meio do bioma Mata Atlântica, o ponto mais alto da região sudeste está aqui, que é o Pico das Agulhas Negras. Lugar legal pra caramba, frio, interessantíssimo para ser visitado, hein? Olha mais um parque nacional aí. O Parque Nacional de Aparados da Serra, que fica entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que também está no bioma Mata Atlântica. Aqui você tem canyons, né? Aquelas passagens estreitas. Muito bonito isso aí, hein? Parque Nacional da Serra da Capivara. Repare que tem poucas menções, hein? Inclusive, essas menções que estão aqui, essas quase 300 avaliações, são internacionais.
as avaliações feitas pelos brasileiros não dava nem 70. Os estrangeiros conhecem mais o Parque Nacional da Serra da Capivara do que os brasileiros, né? Então, aí, por que você colocou esse parque aqui? Ele está lá no bioma Caatinga, além de ser um ambiente natural fantástico, também tem uma riqueza cultural. É aquele parque que ficou famoso depois da arqueóloga Nied Guidon descobrir algumas pinturas rupestres nesse ambiente e que mostram que talvez os primeiros homens, os homens mais antigos das Américas tenham se instalado ali. O que, de certa forma, dá um nó em toda a teoria demográfica que diz que o homem chegou à América pelo Estreito de Bering, no Alasca. Porque é muito difícil sustentar isso se você encontra pinturas tão antigas no Piauí. Então é um parque fantástico, foi mencionado em vestibulares, inclusive. Tá? Pessoal, Parque Nacional é um negócio legal pra caramba, dava pra gente mostrar um monte aqui, mas eu quero mostrar 2 parques estaduais. Um parque estadual famosíssimo aqui em São Paulo, talvez você tenha visitado esse parque lá no seu ensino fundamental, é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o famoso PETAR, onde existem cavernas, relevo kárstico, calcário que foi dissolvido. E olha um outro parque estadual aqui, que também é mencionado no TripAdvisor, que é o Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, onde você tem arenito, e esse arenito fantástico aqui foi recortado pelo vento e acabou formando essa forma maravilhosa de taça. Tudo bem? Então, Parque Nacional serve para preservar, tá bom? Então, a gente está falando de um sistema onde existem várias categorias. A categoria mais importante de proteção integral é o Parque Nacional. Mas também tem unidades de uso sustentável. Várias. Nem vou ler, não vou nem mencionar, porque senão você vai enlouquecer tentando anotar isso aí tudo. Destaque para a mais importante delas, reserva extrativista. O que é reserva extrativista? É um ambiente onde se admite que a população tradicional possa extrair recursos, utilizar recursos. População tradicional, não visitante. Reserva extrativista surgiu no Brasil com uma pressão muito grande nos anos 80 dos seringueiros da Amazônia, que queriam ter o direito de explorar as seringueiras da Amazônia, porque explorando eles iam conservar o ambiente. Eu não coloquei nenhuma imagem de reserva extrativista aqui, mas aqui no estado de São Paulo existe uma reserva extrativista lá em Cananéia, litoral sul, onde a população quilombola e caiçara explora a produção de ostras. Ou seja, a população tradicional explora, mantém o ambiente, porque eles precisam daquilo. Então faz todo sentido existir a reserva extrativista. Uso sustentável. Tudo bem, gente? Então, ó, política ambiental brasileira, vamos lembrar principalmente desse tal de SNUC. Bom? Tchau para vocês.